Efesios capítulo 4, verso 30, dice que no debiéramos entristecer o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, porque as coisas não se entristecem, as pessoas sim. Alguma vez você foi entristecido por alguma pessoa? Eu sim, várias vezes. E esta carinha aqui que vocês veem simboliza uma carinha de tristeza, de decepção, por alguma ação específica de uma pessoa, especificamente que nós amamos. Às vezes, quando uma pessoa que não nos ama e que nós não amamos nos ofende, nós ficamos tristes, mas não dura aquela ofensa porque não conhecemos essa pessoa. Pode ser na rua, em qualquer outro lugar. Mas quando somos decepcionados e alguma pessoa que nós amamos nos ofende, nós ficamos profundamente tristes. Um filho que não obedece, um filho ingrato, um esposo infiel, talvez um amigo que nos traiu, qualquer ação contra nós de uma pessoa que nós amamos, sem dúvida, nos enche de tristeza. E essa tristeza também é produzida ao Espírito Santo quando nós, como filhos de Deus, ofendemos e vamos por nosso próprio caminho. Esta semana nós vamos estudar acerca deste tema e nós vamos dividir a lição desta semana, o esboço desta semana, em dois assuntos. Em primeiro lugar, entristecendo o Espírito Santo e, em segundo lugar, sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. Tudo bem? Vamos a começar com a primeira parte, então. Entristecendo o Espírito Santo. O que significa a palavra entristecer? Efésios 4:30 fala de que não deviéramos entristecer o Espírito Santo. Essa palavra entristecer vem do grego lupeo, que significa causar dor, mas intencional. Não é uma dor que eu não sabia que ele causaria, é uma dor que eu sei que ele vai causar, e eu vou fazer questão de ferir, de ofender. E isto é soberbia, porque nós sabemos que isto vai causar dor, e nós fazemos assim mesmo. E se essa dor e essa persistência é permanente, então chega um momento que essa tristeza do Espírito Santo, essa dor que sente o Espírito Santo, não vai conseguir abraçar e atingir. Por isso a Bíblia fala que o Espírito Santo faz orações com profunda intercessão perante Deus. Ele quer que nós possamos reagir. E quando essa voz de advertência, de condução é apagada, nenhuma coisa mais poderemos fazer. Quando resistimos continuamente, podemos então ser levados a pecar contra o Espírito Santo. E na Bíblia, aqui, esse pecado é imperdonável. É isso mesmo, imperdonável. Na Bíblia nós encontramos 3 passagens, 3 textos bíblicos que falam que nós podemos pecar contra o Espírito Santo e esse pecado tornar-se imperdonável. Esse primeiro texto, a primeira passagem, está no livro de Marcos, capítulo 3, verso 28. Vocês podem conferir ali. O segundo texto está no livro de Lucas 12, verso 10. E também Mateus fala no capítulo 12, verso 31. Vamos ler um deles. Mateus capítulo 12, verso 31, que diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui está falando de todo pecado poderá ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não poderá ser perdoado. Então, todo pecado imperdonável. Qual é o pecado imperdonável? Nesse sentido, qual é o pecado imperdonável? O pecado imperdonável não é um tipo de pecado. Simplesmente resistir e não querer ouvir o apelo do Espírito Santo. Não está falando aqui de um pecado do outro, está falando de uma ação de resistência ao Espírito Santo. O pecado imperdonável não ocorre quando Deus deixa de nos amar, porque nunca Deus vai deixar-nos de amar, porque Ele nos vai amar mesmo quando nós pequemos contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo vai causar
um desamor na vida do ser humano. O ser humano vai deixar de amar a Deus, vai deixar de ter esse amor, esse carinho pelas coisas de Deus. Então, nós não temos mais como ter um vínculo com Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que a vida eterna consiste em amar a Deus e amar o próximo. Quando nós deixamos de amar a Deus e nós deixamos de amar o próximo, nós pecamos contra o Espírito Santo. Agora, alguém perguntará, pastor, como eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Quando nós temos um cargo de consciência, é porque ainda Deus está trabalhando. Pecar contra o Espírito Santo não é uma ação, é a repetição persistente de ações para resistir e rejeitar a voz do Espírito Santo. Por isso, é importante que enquanto ouças a voz de Deus, abre a porta. Não rejeites, abre, ouve e abre a porta do coração. Lucas, capítulo 10, verso 23, registra essa ação que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e então nós poderemos, e o próximo como nós mesmos, e nós poderemos ter acesso à vida eterna. Parece que amor é a base, o princípio de persistir em uma relação com Deus. Essa relação se corta quando esse amor se acaba. Tomara a Deus nunca pague, ou você nunca pague seu amor para com Deus. Agora, um segundo assunto que nós falamos esta semana é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Efésios capítulo 4, verso 32 diz que nós devíamos ser benignos, sede benignos, perdoem, sejam unidos. Depois a Bíblia fala também que andem em amor, imitem a Deus. Esta é a voz de Deus. Ele fala assim, desta maneira, sejam benignos. Quando nós temos a oportunidade e o Espírito Santo aparece e ele na consciência nos fala para ser benignos, estar unidos, perdoem, imitem a Deus. É a voz persistente de Deus. Ele fala, quando essa voz não se ouça mais, nós nunca mais temos essa voz falando no nosso coração, nós terminamos não resistindo e finalmente não captando a Deus. Agora, essa mesma voz também fala, deixem a mentira, deixem a ira, deixem as palavras que são corrompidas. E há um texto que me impressiona muito na Bíblia, que é o texto de Efésios 4, 19. E aqui diz o seguinte: quando se perde toda a sensibilidade, então os homens se entregam a todas as paixões, lascívia e todas as coisas ruins da vida. Quando nós perdemos a sensibilidade. Então, tomara Deus, nunca permita que percamos a sensibilidade para as coisas de Deus. Vamos a encerrar nossa lição as aplicações. Há muitas aplicações, mas uma aplicação é que o Espírito Santo nos revela o pecado, mas também nos dá poder para vencer o pecado. Amém? Que maravilha, né? Nós sabemos, Efésios 6, 16, diz que Ele provê um escudo que apaga os dardos de fogo que nos atacam. É uma defesa. O Espírito Santo nos defende. E por isso nós podemos apelar à intervenção de Deus e à persistente proteção do Espírito Santo. Em segundo lugar, não devemos desprezar a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:20 fala sobre isso. Não devemos desprezar a palavra de Deus, porque quando desprezamos a palavra de Deus, e o Espírito Santo inspirou a palavra. Agora, se nós desprezamos a palavra, nós estamos desprezando também o Espírito Santo. Queria encerrar esse momento assim. Se vocês podem prestar atenção agora com a tarefa da nossa casa. Qual é a nossa tarefa agora? O Espírito Santo nos atrai cada dia a Cristo. Ele é a alegria de nosso coração. Nós podemos alegrar o coração de Deus. Nós podemos dar alegria ao Espírito Santo quando somos sensíveis, porque Ele nos atrai a palavra, Ele nos atrai
também a Cristo, e Ele é a solução para todas as coisas que nós façamos. Permita-me fazer uma oração para que tua atitude hoje possa causar alegria ao coração de Deus. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Que aquelas pessoas que estão ouvindo, estão assistindo este vídeo, possam sentir-se tocados pelo Espírito Santo para sempre ter sensibilidade e possamos agir conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco e lembrem sempre nosso lema maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.